Oi pessoal, aqui é o Jim. Hoje eu vou te ensinar a como configurar o computador de bordo da sua Kia Sportage G4. A primeira coisa é entender a função de cada botão aqui, né, do lado direito do volante. Esses são os botões onde você vai navegar por todos os menus e configurações do computador de bordo da sua Sportage G4, ok? Então aqui nós temos a navegação para cima, para baixo, temos aqui o OK para confirmar, o cancel para poder cancelar alguma função, aqui para você navegar e entrar nas funções que tem. Então basicamente você vai utilizar esse botão aqui de OK, cancel, seta para cima, seta para baixo e esse aqui que é esse papelzinho aqui, como se fosse um papelzinho, ok? Então vamos ligar o carro aqui, né? Ele aparece aí, faz esses testes aí, acende essas luzes e aí para nessa tela. Então se a gente apertar aqui o botãozinho, né, da folhinha ou do papelzinho aqui, ele vai para essa tela de serviço, que ele mostra quanto tempo que falta para você fazer a próxima revisão. E aí nós temos aqui a tela de configurações do usuário, ok? A primeira tela é a tela de Driving Assist. Nessa tela, se a gente apertar OK, a gente entra aqui na subopção dela, né? E aqui nós temos a opção de ativar ou desativar o sensor de tráfego cruzado. O que é o sensor de tráfego cruzado? Quando você engata a ré, ele monitora, né, se está passando algum carro atrás de você no sentido contrário ou cruzando o seu carro, ok? E aí, caso esteja passando algum carro, ele te dá um aviso sonoro, ele também acende no retrovisor uma luz e mostra também no display em qual sentido o carro está passando, para você tomar cuidado, né, e não acontecer algum tipo de acidente. Então aqui eu consigo desativar esse sensor, esse sensor de tráfego cruzado ou ativar, ok? Voltando aqui, a gente tem a opção de porta. O que nós temos aqui na porta? Nós temos o controle de travamento das portas. Vamos entrar aqui apertando OK. E aí nós temos três opções aqui. A primeira, desabilitado. O carro não vai travar as portas de forma automática. Temos a opção aqui de travar, né, através da velocidade. Então quando o carro atingir uma velocidade acima de 20 km por hora, ele trava as portas de forma automática, se essa função tiver selecionada. E aqui, ele vai, nessa opção Enable on Shift, ele vai travar as portas quando você engatar a marcha, quando você colocar o câmbio no D. Então, quando você colocar no D, ele vai travar as portas automaticamente, ok? Isso aqui é uma questão de gosto, né? A pessoa decide. Eu não gosto que o carro trave automaticamente. Eu prefiro eu mesmo travar o carro quando for necessário. Então eu deixo aqui desabilitado. Voltando aqui, nós temos o destravamento automático. Vamos clicar aqui em OK para entrar. E aí nós temos aqui também três opções. A primeira dela é desabilitado. Ou seja, o carro não vai destravar quando você de forma automática, ele não vai destravar de forma automática. Nós temos aqui quando o carro vai destravar as portas quando o veículo for desligado. Então quando você apertar o botão ali de desligar, né, o motor, ele vai destravar as portas. Ou quando você girar a chave ali, tirar a chave da ignição, ele vai destravar as portas de forma automática. Então se estiver ativo, funciona dessa forma. E aqui ele vai nesse Drive Door Unlock, você selecionar ele. Quando você
abrir a porta do motorista, todas as demais portas vão destravar, ok? E aqui é para você selecionar a destrava automática quando você colocar o câmbio no P. Então você parou o carro, né? Colocou o câmbio no P, ele já vai destravar as portas de forma automática, caso essa função esteja ativada, ok? Como eu não uso o travamento automático de portas, eu também não uso o destravamento automático de portas. Então eu deixo desabilitado. Aí você que escolhe qual a melhor forma, né, do carro destravar aí para você, caso o travamento automático esteja selecionado. Voltando mais uma vez, nós temos aqui lights, então parte de iluminação, né? Essa função aqui, ó, One Touch Turn Signal, vamos entrar aqui. Nós temos a opção de desligado, de 3 flashes, 5 flashes, 7 flashes. O que é isso? Quando você dá um leve toque na seta, onde você não chega a travar a chave de seta para ficar dando seta continuamente, quando você só encosta nela para ela ativar, ele dá 3 flashes de seta e para, ok? Então serve para isso. Aí nós temos aqui a opção de desligado, 3, 5 e 7 flashes, ok? Eu deixo aqui em 3 flashes. Nós temos aqui, ó, Headlamp Delay. Se ela estiver ativada, quando você desligar o carro, caso o farol esteja ligado, ele vai permanecer ligado por um tempo. Depois ele vai desligar sozinho. Eu deixo essa função desativada porque aqui na minha casa é bem iluminada, eu não preciso da lâmpada do farol ficar ligada por um tempo para abrir um portão, abrir uma porta, enfim. Então, para economizar a bateria, eu deixo essa Headlamp Delay, né, esse atraso no desligamento da lâmpada, eu deixo ele desativado. Mas para quem mora em lugar escuro, precisa parar o carro, depois que você desliga o carro, você precisa que o farol fique ligado por um tempo a mais, você deixa essa função ativada, ok? Esse Welcome Light é quando você entra no carro e você aperta o botão e você fecha a porta, na verdade, ele te dá ele acende o display, né? Ele toca uma musiquinha e te dá acende ali no display um bem-vindo, né? Aparece a mensagem lá, bem-vindo, welcome. Então serve para você ativar ou desativar isso. Eu acho isso legal, eu deixo ativado, ok? Aqui em som, nós temos aqui o sistema, né? O sensor o volume do sensor de ré. Então quando eu clico aqui, eu consigo selecionar aqui diminuir, né? Ou aumentar, tá vendo? Ó? A intensidade, né? O volume do som do sensor de ré. Eu deixo aqui no 2, que aí não me incomoda e dá para eu ouvir, é tranquilo. Aqui em sensor de ponto cego, né? Você ativa ou desativa o sensor de ponto cego. O que é o sensor de ponto cego? Quando o carro, né, ou um veículo ou alguma coisa está passando próximo ao seu carro, ele acende ali no retrovisor uma luz te indicando que tem um carro no seu ponto cego, ok? E caso você tenha dado seta para virar e tenha um carro no ponto cego, ele também emite um som para te avisar que tem um carro no seu ponto cego, para você tomar cuidado, ok? Aqui é para poder você ativar ou desativar o som de bem-vindo, né? Que é aquela tela inicial que eu falei com vocês, e quando você liga ou você entra no carro, né? Ele aparece lá no display um welcome, né? Bem-vindo, e ele também toca uma musiquinha. Então que você ative ou desativa isso. Isso você também consegue desativar na hora que você desliga o carro, porque quando você desliga o carro, ele também faz toca uma musiquinha, ok? Aí aqui é a função de você ativar ou desativar isso. E aqui também você consegue ativar ou desativar o detector de ponto cego. Conveniência. O que nós temos aqui de conveniência? O primeiro aqui, né, você tem a opção de ativar ou desativar. Quando você desliga o carro, né, e caso o volante esteja numa posição
por exemplo, ele esteja virado, ele não esteja reto, o carro vai te avisar para poder você virar o volante, deixar o volante na posição reta, né? Isso tanto quando você vai ligar o carro ou quando você vai também desligar o carro. É um aviso. E aqui o limpador traseiro automático quando você colocar ré. Então, caso você esteja com o limpador, né, ali selecionado, o limpador traseiro, quando você engatar a ré, ele vai funcionar de forma automática. Então aqui você habilita ou desabilita isso, ok? Outras funções. Aqui em outras funções a gente pode selecionar a unidade, né, da temperatura. Então nós temos a opção aqui de graus Celsius e Fahrenheit. Aqui para o Brasil é graus Celsius, então está marcado aqui certinho. Aqui a unidade de medida, né, da pressão do pneu. Então nós temos aqui PSI, KPA, bar. Eu acho que o mais comum, pelo menos nos postos que eu vou aí, está sempre em PSI. Então quando ele for monitorar lá a pressão dos pneus, né, ele vai mostrar a unidade de medida em PSI. E aqui a língua, nós só temos duas disponíveis, inglês ou acredito que isso aqui é coreano. Esse de baixo aqui, eu não ouso clicar aqui porque eu não vou entender nada, né? Então fica em inglês mesmo. E aqui, a gente voltando aqui, a gente tem a opção de resetar as configurações. Então se eu clicar aqui, ele me pergunta, ó, você quer resetar, né, as configurações para o padrão de fábrica? Se eu clicar em Yes, ele vai resetar todas as funções para o padrão de fábrica que vem no carro. Eu vou colocar aqui em No, porque eu não quero resetar. E aí, não tem mais funções aqui. Então, nós já passamos por todas. Driving Assist, Door, Lights, Sound, Conveniência, outras, né, configurações e resetar as configurações. Então, aqui, ó, para eu poder voltar para a tela normal, é só eu apertar o botão de novo aqui da folhinha ou do papelzinho. E aí ele está na função, na tela inicial aí, né, quando você está dirigindo, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal se você gostou, de deixar um curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.